sejam muito bem-vindos ao canal Monumentos. Meu nome é Alexandre Loja. Eu sou Eduardo Loja e hoje vamos conhecer um pouco da história do Farol de Alexandria, monumento que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e por muitos séculos foi uma das estruturas mais altas do mundo. Já se inscreva se for novo por aqui. Nesse canal somos apaixonados por conhecer todos os detalhes dos monumentos mais fascinantes de nossa história. Vale lembrar que não somos especialistas, mas somos apaixonados por história e acho que é legal que a gente conheça juntos um pouco da história desses monumentos incríveis. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos e vamos logo pro vídeo. Localização e data. Farol de Alexandria foi um farol construído pelo reino Ptolomaico entre 280 e 247 a.C. na cidade de Alexandria. Ele tinha entre 120 e 137 metros de altura e estava localizado em Faros, uma pequena ilha localizada na margem ocidental do delta do Nilo. Durante vários séculos, alcançar o território egípcio pela cidade de Alexandria era uma aventura cercada de riscos. Apesar de litorânea, o deslocamento de embarcações a esse núcleo urbano era sistematicamente ameaçado por rochedos capazes de causar acidentes graves. Contudo, graças aos esforços do rei Ptolomeu II, essa empreitada teve seus riscos diminuídos quando o farol de Alexandria foi construído. Essa construção servia como referencial para os perigos das proximidades e indicava o caminho para o porto. Por causa do nome da ilha, Faros, todas as construções com o mesmo objetivo são chamadas de farol desde então. Em 332 a.C., Alexandre o Grande fundou a cidade de Alexandria em uma porção de terra estreita cercada por água dos dois lados, oposta a essa ilha de Faros. Já o farol em si foi construído no século III a.C. Depois que Alexandre o Grande morreu de uma febre aos 32 anos, o Ptolomeu I, chamado de Sóter, anunciou-se rei em 305 a.C. e comissionou a sua construção pouco depois, com o objetivo de guiar as embarcações para Alexandria. Acredita-se que o projetista do farol tenha sido Sóstrato de Cnido, mas alguns pesquisadores argumentam que ele apenas tenha fornecido o financiamento para fazer o projeto. O edifício foi terminado durante o reinado do Ptolomeu II, chamado Filadélfo. Levou entre 12 e 15 anos para completar toda a construção e teve um alto custo e serviu como um protótipo para todos os faróis posteriores no mundo. A luz era produzida por uma tocha que ficava no topo. Descrição do monumento. A descrição de viajantes árabes que visitaram Alexandria indicaram que o farol tinha sido construído a partir de grandes blocos de granito claro, com revestimento de mármore e calcário. Os blocos de alvenaria do farol estavam interligados, selados com chumbo derretido, baseado em uma mistura de resina com calcário, para assim conseguir resistir às ondas do mar. Foi construído em 3 estágios com tamanho decrescente, sendo composto de 3 grades cônicas. Uma seção quadrada inferior, com núcleo central, uma seção octogonal central e no topo uma seção circular. Além do prédio, o farol contava com abrigos que alojavam os guardas, trabalhadores e animais que garantiam o funcionamento da instalação. No seu topo foi posicionado um espelho de bronze polido que refletia a luz solar durante o dia, enquanto o fogo iluminava a noite. Por meio das imagens cunhadas em moedas romanas encontradas no mosteiro alexandrino, é possível perceber que uma estátua de um tritão ficava posicionada em cada um dos 4 cantos do edifício. Além disso, muitos historiadores acreditam que havia originalmente uma estátua do deus grego Zeus no topo do farol. Porém, pode ter sido alterada para uma representação de vários deuses ou diferentes governantes ao longo dos séculos. Funcionamento do farol. Para alimentar o fogo, era necessária uma grande quantidade de madeira. Essa ficava armazenada nos quartos do primeiro andar da torre. Pensando nisso, a parte octogonal foi transformada em um depósito onde, através de cordas e roldanas,
os funcionários do farol conduziam a lenha até a fornalha. Os animais empregados, provavelmente uma população de 300 cabeças de gado, transportavam os combustíveis, madeira, esterco e óleos, da base para o salão octogonal por meio de um sistema de rampas. A força de trabalho humana era organizada por um sistema de turnos que envolvia aproximadamente 100 trabalhadores assalariados. Esses, apesar de receberem pelo serviço, eram obrigados pelo governo egípcio para trabalharem no lugar. No topo, as janelas garantiam a circulação de ar necessária para que as chamas ficassem acesas. A placa de bronze aumentava ainda mais a luz refletida pelo fogo. O brilho da chama podia ser visto a mais de 50 km de distância. Se você está gostando do conteúdo, por favor deixe seu like e se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever. Seu apoio é muito importante para continuarmos motivados e trazendo mais conteúdos para vocês. Destruição do monumento. O farol foi gravemente danificado por um terremoto em 956 d.C. e novamente em 1303 e 1323. Tornou-se uma ruína abandonada até que finalmente o restante da estrutura desapareceu em 1480, quando o então sultão do Egito, chamado Kait Bey, construiu uma fortaleza medieval, chamada de Cidadela de Kait Bey, na plataforma do local do farol, usando algumas das pedras caídas, que é justamente o que você vai encontrar se você for nesse local hoje. Além do caso dos terremotos, existe um conto lendário sobre a destruição do farol, segundo o qual a teoria diz que no tempo do califa Abd al-Malik, de 705 a 715 d.C., os bizantinos enviaram uma pessoa para procurar um suposto tesouro escondido na base do farol. A busca foi feita de tal maneira que na base do farol foram colocadas minas, e Faros entrou então em colapso. Segundo a lenda, o agente conseguiu escapar em um navio que esperava por ele. Redescoberta do monumento. Em 1968, o farol foi redescoberto. A Unesco patrocinou uma expedição para enviar uma equipe de arqueólogos marinhos liderada por Honor Frost para o local. Ela confirmou a existência das ruínas que representavam parte do farol. Devido à falta de especialistas e a área ter tornado uma zona de conflito, a exploração foi suspensa. No final de 1994, arqueólogos gregos liderados por Jean Yves redescobriram os restos físicos do farol no piso do Porto Oriental de Alexandria. Alguns desses restos que estavam submersos foram trazidos para a superfície e ficaram em exposição pública até o fim de 1995. Foram encontradas também duas figuras monumentais do faraó Ptolomeu I e sua rainha. Acredita-se que essas estátuas podiam pertencer à torre. E além disso, subsequentes imagens de satélites revelaram ainda mais vestígios. Hoje é possível mergulhar e ver as ruínas do monumento. O Secretariado da Convenção da Unesco para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático está trabalhando atualmente com o governo do Egito em uma iniciativa para adicionar a Baía de Alexandria, incluindo os restos do farol, em uma lista de patrimônio mundial de locais culturais submersos. Em 2015, o Ministério de Estado das Antiguidades do Egito planejou transformar as ruínas submersas da antiga Alexandria, incluindo as de Faros, em um museu subaquático. Em maio do mesmo ano, o Comitê Permanente do Egito para Antiguidades anunciou planos de reconstruir o monumento. E aí, o que você achou da história do farol de Alexandria? Queria agradecer demais para você que assistiu até aqui. Mais uma vez eu peço que deixe o like e se inscreva se for novo no canal. Deixe nos comentários sua opinião e nos diga que monumento você deseja conhecer por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.